que, inclusive, é um tema que perpassou todos os governos aí. Não tem um governo que falou, não, sou contra, diminui o investimento em renovável. Existe no Brasil, até pela tendência também das características naturais do Brasil, que são favoráveis para essas fontes, de a gente investir, atrair investimento do exterior também, empresas privadas. Então, digamos que funciona bem e os governos têm incentivado. O que eu ia alertar só é que às vezes tem incentivado até demais. Senhoras e senhores, Boldcast! Estamos aqui nesta terceira temporada, sempre com o Gustavo Ayala, Henrique Pérez, dois grandes amigos, são os CEOs da Bolt, e a gente faz esse conteúdo aqui para democratizar o conteúdo de energia com convidados especiais. Primeiramente, boa tarde, se é que eu posso falar. Boa tarde ou boa noite, porque sabe que podcast o cara escuta a hora que ele quiser, né? Boa tarde, boa noite, Dani. Para você eu diria bom dia. Bom dia. Você tá com uma vida muito agradável, assim, eu tenho te acompanhado na rede social, entre um churrasco e um violão. A última vez que você me chamou, você tava com um cantor sertanejo maravilhoso. É verdade. Onde você estava? Desculpa, Brasília. 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 Pô, muito legal. Você tá bem, meu? Tô bem. Bom. Você? Viajando um pouco para Harvard ou já tá mais em São Paulo agora? Não, tô mais em São Paulo agora. Boa. Que legal sempre esse presente estar com vocês. E aí, um pai de família do outro lado, né? Grande pai. E aí, Henrique, tudo beleza? Fala, jovem. Tudo beleza, ótimo. E aí? Cara, é assim, às vezes a gente tem a oportunidade, né, o mais legal é trabalhar com o que a gente gosta. E o nosso convidado de hoje, por uma grata coincidência, eu já conheço muita empresa que ele trabalha, que eu já fiz conteúdo lá na Traders Club. Então, antes de apresentá-lo, eu quero mandar um abraço enorme para o Pedro Albuquerque, para o Ferre, que não está mais lá, mas já fizemos um conteúdo junto com a Lê Oliveira que chamava Bola na Rede. E é muito legal, assim, como a turma aprofunda lá, mercado financeiro, só temos especialistas. Especialista é este rapaz que está aqui com a gente, que tem um currículo invejável. Ele é editor de energia de commodities na agência TC Mover, né? Com mais de 15 anos de experiência no jornalismo, é especialista em cobrir setores como energia elétrica, petróleo, gás e mineração, além de questões políticas e regulatórias. Ele passou pela Reuters, olha só, e tem uma sólida formação em economia e energia. Com vocês, Luciano Costa. Fala, garoto. Fala, Zuckerman, boa tarde aí pra você, gente. Super obrigado aí pelo convite. Bacana estar participando. Mandarei lá o abraço pro Albuquerque. Boa. Eu era da audiência lá do Bolsa na Rede e agora eu tô aqui invertendo um pouco o papel, né? Tô de entrevistado, até não tô muito acostumado com isso. Vocês me perdoem se eu falar muita besteira. Você é um especialista. Eu tô mais acostumado a eu perguntar, né? Então... Que, aliás, esse podcast tem uma forma mais contraída. Obviamente, eu te chamei pra você participar também, fazer perguntas aqui, porque eu não quero trabalhar sozinho. Porque ele faz isso muito bem, cara. Eu acompanhei, né? Você tem dentro, lá tem um quadro, né? Tem a parte de news que vocês fazem aí com maestria. Começou com uma rádio, né? Falando sobre economia, mas eu vejo seus palpites aí, você é um cara que manja no setor, cara. Como é que você foi parar nessa história? Pois é, cara, ninguém nasce falando, eu vou cobrir energia elétrica, né? O pessoal até acha que a gente é eletricista, às vezes aí acaba a luz, te liga. O que aconteceu? Me ajuda, né? Boa. Deu errado, foi fazer jornalismo, né? Mas eu comecei muito, a partir de uma certa parte da faculdade, me direcionar para o que eu queria cobrir economia. Comecei a me interessar por macroeconomia, bolsa, mercado financeiro. Comecei a ir atrás disso, e aí um amigo meu trabalhava em um site que cobria especificamente o setor de energia, Legal. E aí ele me chamou para uma proposta de trabalho. Aí eu, obviamente, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, nada a ver, né? Mas aí na hora que você vai aprofundar, ele me mandou lá o site, e eu vi que energia tem relação com economia pra caramba, energia é PIB, né? Sim. Tem relação com regulação, com o mercado financeiro, várias empresas listadas em bolsa, tem ligação com o meio ambiente, lógico, com a vida direta das pessoas. Então eu fui percebendo que era um assunto muito rico e decidi embarcar. E aí fui gostando. Tem até um pessoal do setor, você já deve ter ouvido essa, Gustavo, que o pessoal fala que o setor elétrico é uma cachaça. Um ex-diretor da ANEEL falou isso, o Romeu Rufino. Porque o pessoal começa a acompanhar e gosta, e se envolve. E aconteceu comigo também e tô aí até hoje. É legal. E, cara, assim, né, acho que no começo, quando você tava nesse conteúdo, hoje tá num
baita do momento do setor de energia, que eu também estou aqui aprendendo com vocês, Mercado Livre, né? A gente viu isso acontecer e legal, né? Que foi uma certa aposta orgânica, mas você entrou num setor que tem que estar super agora forte, né, cara? É verdade. Antigamente o setor elétrico aparecia na manchete mais quando tinha risco de racionamento, né? Exatamente. Quando cai a luz, tem algum era só blackout. notícia ruim. Puxa, né, Só cara? notícia ruim. Só Agora as buchas. Aí agora tem um noticiário positivo, né? Essa abertura do Mercado Livre, as empresas e as pessoas também querendo comprar energia renovável. Aí já se alinha com essa agenda de mudança climática, transição Sim. energética. Então, muito mais gente está olhando agora para o setor e, como vocês falaram, olhando para as coisas boas, né? Não só para os problemas. E também a economia acaba gerando muitos negócios nesse setor, né? Também tem fusões e aquisições, as empresas fazem investimentos vultosos, então é legal de acompanhar. muito M&A, né, acontecendo. Tem bastante Muito sempre. Tá, né? Agora, as grandes empresas, conheço também IGC, né? A turma lá também estão comprando tudo que é empresa de energia. A Bolt não tá à venda, eu sei que eles querem ainda. Bolt, Bowie, né? Eles estão em outro momento aí, é outra fase, eles estão segurando aí com o queixo duro, porque obviamente é um bom momento da Bolt, né, Gustavão? É, com certeza. Na verdade, a gente está investindo bastante, né? E na Boa, e a Boa está crescendo. A Boa, em maio de 22, tinha 0 pessoas ali, né? A gente contratamos uma pessoa. Hoje tem mais de 70 pessoas. Olha né, que legal, trabalhando cara. na Boa. Muito E bom. diretos, né? Indiretos, acho que são 150 pessoas. Legal. Indiretos, né? Então é gente pra caramba. Legal Vendendo demais. energia no Brasil inteiro aí. E tem uma grata surpresa também, falando da sua parte, né, de jornalismo, que, tem uma boa matéria que acho que você recorda com carinho quando Petrobras e Bolt estiveram lado a lado. É, né? exato. Não. Ô, Não Luciano, sei se pode contar isso, mas Não. teve uma matéria que ele nem sabia, nem conhecia, né, a turma. E... É uma coisa de termoelétrica, que a Petrobras tem muito termoelétrica, né? E o mercado de gás, e aí as duas empresas que foram citadas eram a Petrobras e Bolt. Olá. E aí, bom, agradeço aí o Luciano pela gentileza aí, fez botou a Bolt lá do lado da Petrobras. Não, pô, orgânico mesmo. Você vê aqui porque, pô, todo mundo conhece que você tá agora no setor. Inclusive, cara, quando o TC Mover lá, como você lida, né, com a tradução, assim, desses temas, assim, complexos para o público geral? Porque a gente tenta democratizar esse assunto, mas tem que equilibrar, porque tem uma profundidade, né? Você é um cara que tem um conhecimento, um repertório e tem a clareza na comunicação. Como é que você faz isso, cara? Realmente, é um desafio, assim, é tradução mesmo, e às vezes eu diria que você tem até que desenhar, né? Porque é bem complexo. Fora as siglas, né? Exato, Nossa. eu já ia falar isso. Você vai Quais são começar as com siglas? É, tem uma, Tem um caminhão ali, uma lista. tem uma coisa lá na Bolt que a gente não gosta de ficar, quando vai falar, falar sigla, né? Porque você perde rapidamente o público. O setor é tão grande que às vezes o cara não sabe. É um cara de uma área que só lida com transmissão, por exemplo. Aí você fala uma sigla, o cara se perde, né? É complexo. E o setor tem esse monte de sigla, nomes complexos, temas complicados, e às vezes você quer simplificar e acaba falando uma coisa errada, então tem que tomar muito cuidado no detalhe mesmo. Porque nem tudo, quando você vai simplificar, você está colocando corretamente, né? Às vezes, quando você vai tentar simplificar, você está passando por cima de alguns conceitos e não dá muito certo. Então, sempre foi um desafio bastante grande lidar com isso. E acho que o desafio é explicar para Dona Maria, como a gente brinca, né? No jornalismo se usa muito essa expressão, assim. Você não tá escrevendo ali para o outro jornalista ler, ou para o executivo do setor ler, para o cara que já entende do setor compreender. Você tá explicando para qualquer um. O cara ali na padaria abrir um jornal e entender o que está acontecendo. E aí, eu acho que o primeiro passo para você conseguir fazer essa explicação é você realmente entender. Muito Porque às bom. vezes o jornalista também só faz a reprodução. Ele ouve de um lado e conta do outro. Mas aí, se você perguntar para ele, ele nem entendeu direito o que ele ouviu. Então, acho que tem que entender os conceitos, tem que entender o setor. E aí, a partir daí, você consegue fazer essa tradução e sempre com muito cuidado, muita cautela. A gente tentou fazer isso muito aqui, né? Principalmente no início, né, do Boltcast, para tentar passar um pouco do setor elétrico para o cotidiano. Mas é difícil, é difícil. Essa formação em economia sua deve ajudar. Outro desafio é o seguinte, a energia você não vê, né? Não é não é um negócio que você tem... Também você não estoca a energia. Se acender a luz agora aqui desse estúdio... Já estocaram vento. O lá em Itaipu, Tem gente em alguma tocando, usina, tem gente alguma que fala usina que vai toca estar vento aí. sendo gerado aquele elétron naquele momento, né? Você não tem um estoque.
você gera naquele momento. Eu não sei com bateria, mas aí é outra discussão, bateria, né? Daqui a pouco vai entrar agora, mas não tem você produz na hora, né? É porque Você essa não coisa vê, é um meio negócio etérea, difícil, né? né? As Não é um- pessoas só etérea. querem acender, apertar o interruptor É. e acender a luz, né? Agora entender tudo que tá por trás daquilo é um É. mundo à parte. Fora a pulverização do conteúdo das plataformas, né, cara? A gente teve o jornal impresso, não sei, você é um menino jovem, desculpa, qual que é a tua idade? Eu tô com 36. Não, um rapaz. Mas você com certeza acompanhou essa transição, né? Então, rede social foi uma coisa que a gente vê agora, política, né? Cortes, a informação, as narrativas. E tem que ter uma profundidade também, entender como é que chega na ponta. Como é que você lida com o impacto da rede social nas informações, principalmente na parte quando você vai comunicar energia, né? Economia, que você fala super bem. Nessa... A dificuldade na era digital, assim, que a gente tem, não é só no jornal. Hoje a gente vê, canais, né? Instagram com uma audiência gigantesca e, de novo, né? Às vezes o corte não é aprofundado, né? E você só tem aquele recorte e não a informação completa. Uhum. São outras linguagens, né? Eu acho que cada veículo vai tendo a sua linguagem e acho que mídia social trouxe muito uma imagem um pouco mais de leveza também para os assuntos, porque é um negócio muito diverso, né? Você tem ali um TikTok e tem gente que nunca viu nada sobre energia e de repente vai ver um conteúdo seu sobre E isso. tem gente que nunca nem viu o TikTok, né? É. Inclusive, eu nem tenho TikTok. Verdade. Ainda bem, cara, porque dá tô uma- mais pra trás ainda, né? Dá um vício. E aí tem que botar um pouco de humor também, às vezes acho que de Sim. brincadeira, mas sem perder a linha. E acho que uma coisa interessante também, um desafio grande, é essa briga política, polarização, porque às vezes você posta lá um texto que você acha que não vai dar problema nenhum e o pessoal começa a se atacar em cima daquilo e xinga pra lá, pra cá. E Acha que fica você com tá aquela tomando cara, algum "Nossa", partido mesmo, Exato. colocando só simplesmente a notícia, né? porque as Sim. pessoas também têm muitos problemas de interpretação, às Com vezes, né? Não é certeza. só porque você escreveu É direitinho verdade. ali que Principalmente no todo mundo vai Brasil, a entender. interpretação de texto aqui é dureza. Mas sempre tem um lado positivo, que eu acho que multiplataforma, né? Quando você produz um conteúdo, o próprio podcast, o corte que vai viralizar no Instagram ou no TikTok, em outras plataformas, ele acaba ajudando, né? Lógico, de novo, é um conteúdo que a gente precisa se preocupar com a relação dopaminérgica, porque vicia pra caramba, né? Você fica Sim. lá bugadão, mas na ponta você consegue comunicar, né? Então acho que é um papel essencial você usar as plataformas, principalmente no seu trabalho, né? Hoje estamos sem o Twitter, né? eu era Mas um grande usuário, sou, né? Quer dizer, não posso Sim. falar isso, não. São ex-usuário assumido do... Meu correspondente internacional lá tá bastante ocupado. O Elon Musk é um cara que também tá bem no setor de energia, né? Se a gente for Sim. pegar a Tesla, né? As empresas que ele tá, criptomoedas que ele adora, Sim, enfim, sim. a própria comunicação. É um cara que, pô, a gente pega o Texas, tá lá, né? Você acompanhou de perto em Austin, inclusive. Não, o Elon Musk realmente está fazendo uma revolução, né? E, bom, uma pena não ter esse problema do Twitter A aqui gente no não é, Brasil. não é Twitter, é o X. Agora É o vai- X, É o né? X. É o X. A Tesla tem os carros, mas o carro serve como uma bateria também, né? Conversa com solar ali. De repente vai estocar vento ali no carro da Tesla. Muito bom. Bom, vamos aprofundar agora. Você sabe que as energias renováveis estão cada vez mais em evidência, como a gente está falando aqui, e no setor tem petróleo, gás, continua sendo, sem dúvida, essencial, né, para a matriz energética do nosso país. Como que você enxerga o equilíbrio entre essas fontes para o futuro próximo? Essa vai ser um equilíbrio complicado, assim, no mundo, né? Acho que no Brasil a gente tem uma vantagem, porque o Brasil é muito consolidado já nessa parte renovável, né? É um dos líderes mundiais, se não o líder mundial de Sim. energia renovável. Então, coloca a gente numa posição um pouco mais tranquila nesse contexto de transição energética. Mas o que eu acho que vale destacar é que essa transição energética, ela vai ser talvez um pouco diferente do passado, ou não, porque no mundo a gente nunca teve uma transição energética em que você elimina uma fonte de energia. Tanto que até hoje a gente usa lenha, a gente usa carvão. Ano passado foi o recorde de uso de carvão no mundo, embora a gente esteja só falando de renováveis, né, de explosão Sim. das renováveis. Então tem uma resiliência nessas fontes, até por conta de custo, que elas vão perdurar por algum tempo ainda. Mesmo no passado, que eu falei, lenha ainda existe até hoje, né? Lógico. É uma transição que não acabou. Então, Índia, né? Você vê que utiliza bastante também. Né? sim.
Então é um movimento que talvez me parece que pode ser um pouco mais complexo e longo esse caminho da transição energética do que se pensou inicialmente. Também acho. Mas sim. todo mundo vai ter que caminhar para isso de alguma maneira, né? É, A questão é o nível, a velocidade, o nível de ansiedade que esse tema vai gerando, até polarização política começa a gerar, né? E você tem agora data center, inteligência artificial, consumindo horrores de energia, muita energia, que você não tinha isso anos Não atrás. tava na não conta, tava né? isso não tava na Mudou, conta. né, cara? Então o pessoal tá reativando nuclear, tá reativando tudo que consegue para começar a atender, né? Essa nova demanda que vai ter. Então, eu acho que isso complica, acho que muda mais ainda um pouquinho a visão que o mundo tinha uns anos atrás de transição energética. Que não não é- vai ser tão rápido e limpo igual todo mundo achava, né? Com certeza. Já era um desafio pensando no Antes, passado. sim, sim. Aí quando você coloca uma nova demanda com uma carga muito alta, né? Eu tenho visto muita gente comentar sobre a preocupação mesmo com essa questão da demanda por energia da inteligência artificial. Exatamente. O Daniel Yergin, que é um papa aí do setor de Sim, energia, sim. ele já fez um alerta sobre isso. E o Roberto Campos Neto, do Banco Central, também tem falado isso em palestras, que é um tema para ficar de olho. Então, é um desafio a mais, né? Vai acelerar o consumo. Você estava substituindo a matriz numa velocidade, mas com a demanda crescendo, você já vai ter mais Exatamente. trabalho ainda. E se né? o Daniel falou, é bom escutar, porque esse cara já escreve livro aí há muitos anos sobre energia e cantando o a cara bola, sabe o que né, ele tá cara? falando, né? Isso é bom, né? Tem um dado interessante que eu estava numa palestra da McKinsey e ele falando que no mundo, só data center vai aumentar a demanda em 220 GB. Só para ter uma referência, o Brasil tem uma demanda assim de 70 GB. Então, no mundo vai, sei, 3 vezes o Brasil, né? E no Brasil vai vir... Demanda Demanda nova. Então, Nova. até 2030, só Que de não data tem center. ainda. E no Brasil vai ter 10 GB até 2030. Tá? Então, o Brasil tem 70. Então, um sétimo do Brasil até 2030. É muita coisa. Cara. Aquela sobreoferta de energia que todo mundo fala que tem no Brasil hoje, a gente já não sabe se esse cenário vai durar muito tempo. Vocês estão falando do Brasil, você falou até energia nuclear, mas falar um pouco de geopolítica, que não tem como fugir do assunto, que tem a mudança da oferta do petróleo e do gás. A gente viu aí Rússia, né? A questão de guerras. Isso é uma coisa que, bom, o setor com certeza você já cobriu, já sabe que tem essa demanda, que tem essa situação que é uma negociação muito difícil também dos países, vai mudando, mas o que você acha, primeiro, das guerras e o que você acha que pode afetar o Brasil com essa história? Com certeza afeta, né? A gente já viu agora na questão da guerra da Ucrânia, né? O Brasil, ele por um lado, hoje ele é até exportador de petróleo, então não tem um risco muito grande, digamos, de o Brasil ficar sem petróleo, mas ele importa gasolina e diesel, né? E são produtos vitais aí para a economia, principalmente o diesel que move os caminhões. A gente já viu o que acontece, inclusive, quando sobe o preço do diesel, Nossa ameaça Senhora. de greve ou Nem greve brinca. mesmo. Melhor nem para- falar, Parou aqui, o Brasil, melhor nem né? falar para não dar ideia. Não, nem falar alto. Cuidado com esse assunto. Mas então o Brasil, num caso desses aí de problema geopolítico, sentiria o impacto principalmente aí por conta das importações de combustíveis. Já no petróleo, de repente, até seria positivo no sentido de o Brasil exportando petróleo mais caro, né? Mas tem essa armadilha aí do combustível, né? Enquanto o Brasil for importador, e a gente ainda é hoje, né? Não tem perspectiva, pelo menos no curto prazo, de ter a autossuficiência em combustíveis aqui no Brasil, né? A gente sempre caminhando um pouco para trás. Né? Exato. E mesmo com etanol, não tem essa perspectiva, né? De fechar, você diz, né? Não, de não precisar importar, né? Não, o etanol vai muito para mistura também, né? Na gasolina, no diesel. A gente está vendo a eletrificação, né? A tem China, né? eletrificação. Uma coisa que. E o Brasil, né? A gente tem a Camaçaria agora, BYD, a gente está caminhando também, né? Para carros híbridos, né? Elétricos. Mas, não é? É verdade. A BYD vai montar uma fábrica grande lá em Camaçari. A Camaçari, né? Aliás, um abraço pro 2026. Baldi também aí, que a gente conhece super bem. Mas o que os caras fizeram, que eu acho interessante, a gente pega países, né? Independente, né? Da parte agora ideológica, mas China, Israel, quando você pega empresas de tecnologia,
o país, ele investe, ele praticamente é sócio da sua ideia, né? E o negócio faz acontecer. Olha a democratização que teve desses carros elétricos, uma coisa impressionante. Absurdo, Se a gente falar de inteligência artificial, empresas de tecnologia, Israel faz a mesma coisa. O cara tem uma startup, se a ideia é legal, o cara vai lá e ajuda. E eu sinto muito uma dificuldade aqui do empreendedor, né? Quando a gente bate um papo, é a burocracia, cara. Vocês sofrem muito com isso aqui no Brasil, né? Muda a lei, muda a regra, uma hora tá super legal e depois muda o jogo, né? Quantas vezes vocês patinaram com essa situação aqui no Brasil, cara? Exato. E crédito aqui no Brasil é muito caro, né? É o maior do mundo. A taxa de juros do Brasil Tamo real indo. é a maior do mundo, né? Estamos indo, se dá TC Mover. A gente pode ir para 11,5, né? Já tá Que 10,75. beleza. Já temos isso daí não complica só para o cara tomar uma dívida, né, para comprar um financiamento imobiliário. É para uma empresa, cara, que quer, né, Crescer, tem que ter capital para poder crescer, né? Então, realmente, a BYD, não sei como é que eles fizeram, mas os caras invadiram o Brasil, né? Invadiram, cara. E, pô, São Paulo é uma loucura. É. Isso aí tá... E eu acho Estão que na não vejo rua uma aí. empresa brasileira fazer isso nem de perto, né? E agora o que vai ser interessante é acompanhar a preparação da rede elétrica aí para aguentar essa carga, né? Eu até estava lendo uma análise que tinha um projeto para transformar todos os ônibus em elétricos em São Paulo. Aí na hora que foram para o papel mesmo fazer as contas, precisaria construir uma garagem lá com uma capacidade de energia para recarregar os veículos à noite. E carregar de uma vez só, no horário que não está funcionando, né, o ônibus, isso exigiria tanta energia que poderia dar blackout na cidade de São Paulo, segundo a Enel. Olha lá, cara. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque uma demanda Caramba. gigante. Um monte de ônibus, toda a frota da cidade vai abastecer lá na garagem Vai no mesmo suportar? horário, porque tem que estar a frota funcionando no resto do dia. Como que isso vai funcionar, né? Então, talvez até vai precisar também de mais capacidade de energia, as redes. Espalhar esses pontos de carregamento também, não ficar muito concentrado, né? Então tem um monte de desafios que vão surgir também dessa eletrificação, né? E ver, Temos e ver da onde que vai vir essa energia também, né? Porque tinha umas histórias engraçadas lá nos Estados Unidos, né? Que a eletrificação da frota foi lindo, né? Todo mundo de carro elétrico e tal, mas E Cara, da onde puxa? da onde puxava? É tudo de termoelétrica. Então assim, Tem que ter a Bolt aqui que vocês resolvem Você esse problema. você tem, né? Então a frota inteira elétrica, super renovável, mas da onde que tá vindo ainda? Tá A própria China, né? Data térmica tá plugada lá ligando pô, combustível A própria China é termoelétrica a carvão. De maneira alguma eu sou contra a E termoelétrica. é muito tá? louco isso. Mas eu só né? tô falando que você tem que, Não, você tem sim, que pôr, você tem sim. que pôr na balança essa conta, não tem jeito. Mas, né? inclusive, falando aí da termoelétrica, né? A gente tá vendo muita expansão da geração eólica, da geração solar, mas o sol não tem à noite. É A intermitente, eólica tem né? momentos que não tem sim. vento, então Sim. você acaba precisando Energia de da base. térmica ou de outras fontes para Uma fazer bateria essa energia agora, de bateria, base. né? Energia de pico, né? base. Energia de base, né? É hidro, térmica, O nuclear, que está né? acontecendo aqui, por exemplo, 3 horas da tarde, né? É o pico ali da só 2, 3 horas da tarde, pico da solar. E de 3 às 6, Fala a só um pouco energia mais solar, próximo, desculpa te interromper. 3 às 6 a energia solar ela cai assim Lógico. abruptamente. Então sai do 47 GB, que é o Brasil tem 200 GB de capacidade instalada. Sai 47 assim, Caramba. em 3 horas. E aí essa rampa ao contrário, né, alguém tem que fazer para manter o equilíbrio. E é a hidrelétrica que está fazendo, né? A hidrelétrica está subindo aí uns 28 GB, fazendo a rampa ao contrário. E vai chegar uma hora que a hidrelétrica não vai ter essa capacidade Não vai de fazer, aguentar, não vai né? aguentar. É. E aí, bom, uma das soluções é a bateria, outra é a termoelétrica também. Ou o horário de verão aí. Esse ano estão discutindo. Mas meio que pode dar uma ajudinha ali, né? Porque essa rampa de carga aí da tarde, antes, quando a gente cancelou o horário de verão ali, teve até uma visão técnica de que não precisava mais, porque antigamente a ponta de demanda era no final da tarde, só que ela mudou pro meio da tarde, né? Agora por conta de ar-condicionado, tudo. E no meio da tarde a gente tem a solar, né? Só que a solar, como você falou, ela some uma hora do sistema, né? E aí você precisa muito rapidamente colocar outra fonte, né? Então talvez o horário de verão prolongando um pouco aí o período para o operador fazer essa substituição pode ajudar um pouquinho, né? O que vocês acham? Sim, eu acho também que tinha que ter uma política de colocar data center no Nordeste. Porque o Nordeste tem essa vocação de eólica, solar, e tem sofrido muito com o curtailment, ou seja, a energia está sendo desperdiçada, porque você não consegue escoar. Então o cara manda desliga essa solar aí, desliga essa eólica.
Olha lá. Isso chama curtailment. Curtailment, Né? Um constraint off chama outro nome. Um constraint off, ou seja, para de gerar, que senão a rede vai dar um problema, de um congestionamento. Não vai aguentar. Não vai aguentar. Então, se você coloca um data center, tem alguma política de colocar data center no Nordeste, então você aumenta a carga lá nesse momento que a energia está sendo desperdiçada, você alimenta o data center. Olha que interessante. Isso é um muito golaço. interessante, essa questão do curtailment, né? São restrições de geração porque o sistema já não aguenta mais, né? Então a gente às vezes pensa que é muito fácil fazer, por exemplo, fazer a transição energética. Se eu quiser, se tiver vontade política, como falam, eu vou sair lá, vou contratar só usina eólica, só solar, vou ficar tudo limpo. Mas não, tecnicamente existem desafios. Você não Com consegue certeza. fazer tão rápido, porque É. à noite você vai precisar de uma fonte de energia, na hora que acabar um vento numa região, alguma outra fonte precisa entrar. E tudo isso vai gerando custos também, né? Vamos entrar então no fator climático aí, que é um assunto aí, sem dúvida, do momento. Tirando que tá 35 graus lá Então, fora no final Antes do de inverno. aprofundar, Tirando tem uma fez pergunta pra inverno, né? Tirando isso. Então, Fez inverno. para energia solar, faz uma diferença, antes da gente aprofundar até o fator climático, tá mais quente, né? Que é uma coisa que você fala, putz, que não é uma coisa legal, mas ela funciona, ela tem um resultado eficaz, o sol tá mais, o país tá, você viu, aumentou a temperatura em 2 graus. Isso tem algum impacto positivo na energia? Não, por incrível que pareça que não Não tem. muda- É pior, não. É É pior. É pior que uma temperatura muito alta, a placa solar fica menos eficiente. É. Olha só. Contra-intuitivo, É, né? contra-intuitivo. né? É porque ela gera com a iluminação, não com o calor, né? É, exato. É. O calor Inclusive a desperdiça, poluição é. deve estar de queimada, deve estar até atrapalhando ela mais é. ainda, inclusive. Não, o Brasil É verdade, o Brasil tem né? chamas, né? O Brasil tá todo lugar tem queimada, até no Rio de Janeiro, que é mais úmido, tem queimada. A gente tá vendo aí, é uma situação assim no Tá um mundo horror, inteiro, cara. né? Passamos o Rio Grande do Sul ainda tem o pós, né? Que as pessoas falando não só no momento que aconteceu, agora a gente tá vendo de novo, o ar tá terrível, como vocês citaram aqui, mas a pergunta é se o Brasil tem uma infraestrutura para enfrentar esses desafios climáticos. Como é que você enxerga isso? Eu acho que a infraestrutura de energia do Brasil, a gente pode dizer que ela é boa, só que a gente já viu que nos eventos mais extremos não tá aguentando. É o caso, a gente teve em São Paulo ano passado blackouts longos que chegou em algumas regiões durar dias, né? Que não é comum. Também no Rio Grande do Sul, agora com as chuvas, muita dificuldade para recomposição do sistema. Então a gente tem um sistema que é robusto, mas esses eventos excepcionais, eles colocam o sistema em teste e nos últimos testes não passou. E a tendência também é que esses eventos vão se tornando um pouquinho mais frequentes ou muito mais frequentes. A gente não sabe, mas fato é que o sistema vai precisar se preparar sim. Isso até já está sendo discutido. Aí a ANEEL, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, já está discutindo ali mecanismos, incentivos, porque já se identificou, fez o diagnóstico nas últimas ocasiões aí que realmente o sistema não está aguentando os casos mais extremos, né? Falando de casos extremos, por exemplo, pegando a fala do Luciano, a gente, nos últimos 4 anos, 2021 foi uma seca super extrema, que a gente teve, que a gente chegou a discutir racionamento. A gente só não fez Teve porque leilão de emergencial. leilão emergencial, né? Enfim. Trouxemos barca da Turquia. Não, a gente quase. Não, e a essas gente barcas estão ficou aqui até hoje. A gente ficou algumas semanas de racionamento. Que de fato voltou a chover, né? Aí depois tivemos 22, 23, né? O períodos úmidos de 21 para 22. De 22 para 23 foram praticamente um dos melhores, uns top 3, top 4 da história do país. Então os reservatórios encheram. A gente não teve mais problema de energia, de oferta de energia por um bom tempo. Hoje não se fala isso. E agora tivemos um outro evento extremo. Então a gente teve um muito seco, 2 muito úmidos e agora um extremamente seco, o mais seco da história do sudeste do Brasil e do norte do Brasil. Então, assim, vai melhorar? Vai voltar ao normal? Não tá com cara, né? Não tá. Não, e o Brasil não calcula risco, né? Não tá com cara, não se gente. prepara para longo prazo, né? então- Você vê como você citou muito bem, quando acontece, né? Depois já aconteceu e não tem um planejamento para isso, né? Tem que ver como que o setor lida com essas coisas, né? Igual você comentou, será que quando tá muito sol, muito quente, vai gerar mais solar? E é totalmente o contrário, não. E muito vento também não gera eólica. Teve uma usina eólica que já foi destruída por ciclone aqui no Brasil. Ela para de operar E em aí, tal, não, em tal velocidade, normal, ela exato. para. É Ela para, curioso, ela tem que parar. E Em além, casos muita normais, água. Ela simplesmente para, porque senão pode sair voando uma pá, muito perigoso. Então, por questão de segurança, se tá ventando muito, ela para. E já teve até acidente. Cara. Muita água lá no Rio Grande do Sul.
a usina Jacuí também foi inundada. E Olha, ela tá fora de Esse é pior operação. pro sistema, né? Então, assim, Tem um bloqueio gigantesco, né, no sudeste do Brasil que estava direcionando toda a chuva que entrava no país e jogava para o sul. É isso que aconteceu no Rio Grande do Sul. E aparentemente agora esse fim de semana vai ter de novo. tem bastante cidade já inundada lá, né? Tem cidade no Brasil que não chove há 150 dias. É recorde. Belo Horizonte. É enfim, impressionante, né? A primavera que a gente É. tá, meu, 40 graus, é um negócio muito louco, Acho que eu cara. usei casaco uma semana no ano, sei lá. Mas do nada, né? Muda muito. Agora, já que a gente falou do Elon Musk aqui no começo do episódio, a gente sabe, né, das duas empresas, né? Tesla, SpaceX, que é super consagrada, a gente respeita. E se enxerga como para mudar o futuro das energias renováveis aqui? Como que você acha que isso também pode afetar o mercado brasileiro? Eu acho que inovação é uma coisa que vai ser muito importante no setor, né? E o Musk, nas empresas dele, ele trouxe o conceito de realmente levar solar para todo lugar, né? Solar no telhado, solar no carro. É meio que uma democratização da energia solar e das baterias, né? Acho que isso vai ser bastante importante. Essa questão das baterias vai ser chave, né? Porque, igual a gente está falando aqui, às vezes o sistema elétrico ele nem aguenta receber toda a energia que é gerada. Aí você pode colocar numa bateria, por exemplo, e depois usar. Vai ser bastante útil. E até acho que a gente vai precisar de novas tecnologias que nem estão aí, nem estão prontas ainda para conseguir atravessar essa transição energética. Já vi especialistas renomados falando que, ó, só com solar, eólica, biomassa, só com o que tem hoje, digamos, não dá. Vai precisar de mais coisa. Então, vai ser, não sei se o hidrogênio verde, se vai ser fusão nuclear, tecnologias mais distantes. Geração solar no espaço, Elon Musk tem falado disso também. É verdade. Parece muito louco, mas ao mesmo tempo faz sentido. Não mais só perto ele, lá né? do Desculpa sol, até não tem interromper. nuvem. Não só ele, como todos os bilionários de empresas de tecnologia estão buscando recursos para fora, né? Você tá vendo, a gente está falando da SpaceX, mas tem outras empresas da Amazon, né? O Jeff Bezos também tem empreitadas, né? Se a gente pegar também a Virgin lá, o Richard Branson, todo mundo quer ir para lá, né? De certa forma, né? O recurso vai ficar escasso uma hora aqui no mundo, no Brasil, no mundo, né? E a tecnologia vai ajudar a preencher as lacunas aí pra gente fazer essa transição energética, né? Pelo menos é o que esperamos aí. Você já tá com o seu foguete aí da Bolt pra gente já sair desse... Não, a gente tá falando aqui, brincando, cara, mas já que a gente falou também, né? Você tá na TC e os homens lá do mercado financeiro, e a gente falou do Elon Musk, que trada muito, né? Igual a TC. Você gosta de criptomoedas, que eu sei que você já ficou muito rico em cripto, é que você não vai falar aqui no episódio para não ser sequestrado. Mas é uma outra empreitada também, né, que a gente discute em muitos dos bastidores aqui, que é o volume de energia, né? Isso também é uma realidade que mudou, falando nas criptomoedas, né? Como é que se enxerga isso? E também, de novo, vindo para o Brasil, né? Porque eu sei que tem investidas no Uruguai, Paraguai, porque a energia lá é mais barata. Isso é um ponto que tem que ser falado, né? Exatamente, eu ia até comentar sobre isso, né? Porque o cripto acho que é muito similar à inteligência artificial e data center, né? Para você minerar uma criptomoeda ou para você fazer uma pergunta lá para o ChatGPT, consome o gasto de uma casa em um mês, por exemplo. É um negócio impressionante. Então, isso a gente precisa preparar o sistema e é uma demanda que ela vai se auto-preenchendo, porque todo mundo, a partir do momento que o cara tá ganhando dinheiro com aquilo, né, de minerar, ele tem todo o incentivo do mundo para aumentar a capacidade dele e buscar uma energia barata, né? Então, aí que entra essa questão da competitividade de energia e é um ponto que vai ser importante. Aí os países disputando entre eles para atrair o investimento dessas indústrias mais intensivas em energia elétrica. Ninguém vai querer abrir uma siderúrgica que consome muita energia ou uma mineração de Bitcoin num lugar que a energia é muito cara. Lógico. E nesse sentido o Brasil já andou perdendo investimentos. Você até citou o Paraguai, porque lá tem a energia de Itaipu, né? Que é uma grande hidrelétrica. discussão, né? Pode ser diplomática, inclusive. Exato. E que acaba sendo barato ali para o Paraguai atrair esses investimentos. E o interessante é que até uma energia que é barata para o Paraguai, em parte porque nós pagamos, né? O brasileiro paga a maior parte do custo de Itaipu. Então, para o Paraguai tá um free ride ali, né? Tá aproveitando só a parte boa. Mas tem essa questão global até. A Alemanha, por exemplo, depois da guerra na Rússia, ficou sem acesso ao gás russo. O preço de energia lá e o preço do gás disparou. E isso afetou muito a indústria alemã. O país quase foi para recessão. Então, tudo isso está interligado aí, né, com a economia. Lógico.
não vai falar muito de criptomoeda, mas olha, obviamente que você é um investidor, né? E a gente tem um público aqui também, no mercado financeiro. O que eu digo é o seguinte, nós teremos eleições norte-americanas aqui entre Donald Trump e Kamala. O Trump é um cara entusiasta das criptos, já sinalizou bastante, né? Recente ele foi até num bar lá e comprou hambúrguer lá e cerveja em criptomoeda. Eu acho, né, obviamente com parcimônia, que ainda tem o halving aí, que tem um pouco de atraso para isso, vai subir. Já te avisei uma vez, você não me escutou. Não é verdade ou é mentira? É verdade. Falei, pô, meu, vai, ó, tá Especialista em baixo. cripto, né? Não sou especialista, mas eu tenho uns amigos do Traders Club que eles me avisam às vezes. Eu falei, cara, vai ser um momento que vai ter a subida. E não tem como, né? A gente já tá vendo isso acontecer. Mas, pô, o papo passa muito rápido aqui. A gente tava falando do governo brasileiro. Eu queria fazer a nossa última pergunta aqui, que é o seguinte. Como você enxerga o governo brasileiro em relação à questão energética? Sem politizar, obviamente, aqui que não é a intenção, mas quando a gente fala de energia limpa e também das políticas dos preços de combustíveis, porque sobe muito. A gente sabe que na ponta a gente pode brigar com o cara do posto, mas tem todo um processo para isso acontecer. Sim, vamos começar pela parte mais fácil, Vamos. das renováveis, mais tranquilo, né? Tá bom, sei, a gente... É aquilo, todo mundo é a favor das renováveis, né? Então acho que inclusive é um tema que perpassou todos os governos aí, não tem um governo que falou, não, sou contra, diminui o investimento em renovável. Existe no Brasil, até pela tendência também das características naturais do Brasil, que são favoráveis para essas fontes, de a gente investir, atrair investimento do exterior também, empresas privadas. Então, digamos que funciona bem e os governos têm incentivado. O que eu ia alertar só é que às vezes tem incentivado até demais. Porque tem algumas fontes de energia, como energia solar, energia eólica, hoje elas já são competitivas, já tem um preço razoável e ainda tem subsídio. E esse subsídio, uma coisa é se alguém pagasse, mas quem paga somos nós mesmos. Então, Sim. começa a pesar na conta. Lá atrás, no começo, quando começou a se incentivar essas fontes, era pouquinho, mas conforme elas foram crescendo na matriz, esse peso na tarifa foi ficando maior e, ao mesmo tempo, as fontes foram ficando mais competitivas. Então, de certa forma, já está na hora de tirar essa moletinha aí de algumas fontes e acho que essa que começa a ser uma preocupação agora, até por conta do rebatimento em inflação, custo maior de energia para o consumidor e para a indústria. Então, acho que a preocupação hoje já começa até de sair um pouco do incentivo a essas tecnologias e entrar no incentivo à conta mais barata, entrar numa Sim. racionalização aí dos subsídios. Boa. E aí... Pois não. E aí, sobre combustíveis, acho que é bem mais desafiador aí, porque talvez já não dependa mais só de nós, né? O Brasil, como eu falei antes, ele importa ainda diesel e gasolina, né? Cerca de 1/3 ali da demanda. Então, a gente está exposto, por mais que um governo entre e fale que não, está exposto ao mercado internacional e ao preço internacional. E até é uma coisa que a gente viu nos últimos governos. A gente teve um governo com uma orientação ideológica, um outro governo de outra orientação ideológica, e os dois falando de preço da Petrobras, os dois cobrando a Petrobras para reduzir preço. Então, também é um tema que nem é tão partidarizado. Os dois lados vão para cima da Petrobras se o preço do combustível sobe. E às vezes está subindo porque teve uma guerra na Rússia. Então, é uma questão muito mais delicada. Já teve no passado planos de investir em refinarias para o Brasil ser autossuficiente. Inclusive, esses planos não foram adiante por conta de corrupção, Lava-Jato, paralisou tudo, Petrobras em situação financeira difícil na época. E agora fala-se em retomar, mas ao mesmo tempo muita gente alerta que é complexo, que é caro de investir nisso. Então, fica muito aquela... Vale a pena, né? Todo mundo agora fazendo essa conta, tentando entender como lidar com esse desafio, porque essa questão realmente é mais delicada e como a gente falou ali do diesel também, né? Pode gerar greve de caminhoneiro, insatisfação popular, é um tema bastante delicado, né? Muito bom. Bom ter um jornalista aqui, cara, porque ele vai atrás da informação sem fazer nenhum clickbait. Poderia falar, assim, algumas coisas aqui que pra gente vender melhor nosso podcast. Preparar um corte. Você pode escolher o nosso tema da conversa. O Luciano diz que a energia da Bolt vai explodir Mercado Livre junto com a Bowie. Você faça uma boa matéria novamente aí, que a gente gosta do seu trabalho. Luciano, obrigado pela sua presença. Tamo juntasso aí. Aliás, quem quiser acompanhar ele no TC Mover, ele sempre entra lá na parte
tem um jornal, não tem um jornal lá na manhã que vocês têm? Qual que é o programa pra turma também te assistir? Toda segunda-feira eu participo do almoço de negócios, 1h30 da tarde, dando um resumo ali das notícias mais importantes do setor de energia. Boa, então Que divulga legal. lá o Boldcast também, É que isso. é importante. Vou passar um trechinho lá. Boa. Beleza. Boa. Valeu, Luciano. Obrigado, Obrigado. Valeu, Gustavão, valeu, Henrique. Esse é Valeu. o Boldcast. Até o nosso próximo episódio. Valeu.